Gostaria de saudar a amada igreja que a paz do Senhor, amém? Primeiro me apresentar. Meu nome é Ana Paula Almeida, trabalhei 15 anos com a Xuxa, mas a honra e a glória não foi ter sido Paquita, e sim de aceitar Jesus um ano antes de ser Paquita e lá fazer a diferença, amém? Sabendo que só Jesus pode mudar a sua história. Da mesma forma em que Ele me atingiu, o Senhor me chamou com 9 anos de idade, num lar espírita, para mudar a minha família e para hoje estar aqui com vocês. Eu creio que Ele me trouxe aqui hoje para que você possa sair daqui diferente do que você entrou, da forma que você entrou. Quem é que Deus vai fazer um milagre na sua vida? Quem veio buscando respostas de Deus? O importante é que vocês saibam que para o Senhor o seu sonho não tem limite. Se você tem sonho, acredita, porque o Senhor vai fazer você concretizar. Amém? Como eu não tenho tempo para contar todo o meu testemunho, que é de bênção, eu quero contar 3 partes que, uma principalmente, vocês vão... Muita gente tem muita curiosidade, né? Eu me converti com 9 anos, como disse anteriormente, vindo de um lar espírita, mas a minha mãe ficou grávida de mim depois de 5 meses de tratamento para pedra de cálculo genástico, pedra de gente. O médico disse que a pedra que estava dentro dela era uma pedra e era eu. A pedra era essa bênção aqui. Só que ela operou para tirar cálculos comigo dentro, com 3 meses. E Deus deixou com que eu sobrevivesse à operação. Sabe por quê, irmãos? Deus tem um plano na nossa vida. Porque minha mãe, quando estava grávida de mim, e o médico disse que ela bateu 5 meses de radiação, que o neném poderia vir com alguma sequela, o médico falou para ela que ela não poderia fazer nada, simplesmente esperar o neném nascer. E ela fez um voto com Deus dizendo que se o neném fosse perfeito, que ela nunca mais pisaria no espiritismo. E para a honra e glória do Senhor, Ele colocou as mãos sobre aquela radiação em minha vida, porque Ele tem um plano. Um plano de eu ter mudado a história da minha família, porque a partir da minha mãe não ter mais frequentado o espiritismo, a minha avó, para a honra e glória do Senhor, ouvindo as pregações, foi se convertendo ao Senhor e morreu salva. E é assim que Deus faz. Enquanto você está buscando o Senhor, Deus está visitando o seu lar, a sua casa. E eu creio que toda a sua casa será salva, porque isso é promessa do Senhor. E depois disso, a minha irmã, vendo o programa da Xuxa, viu que ela precisava de paquitas da mesma faixa etária em que eu estava. Mandou uma carta e dentre 2.000 cartas, a Marlene Matos pegou a minha carta. Encosta no seu irmão do lado e fala assim: os planos de Deus vão se cumprir na sua vida. Fiz 2 meses de teste e posso dizer que sempre tinha o sonho de ver a Xuxa passar de carro na minha rua, porque eu morava num lugar muito pobre, no subúrbio do Rio de Janeiro, e eu achava que artista nem de carro passava lá. Mas um dia, com 9 anos, orando ao Senhor, eu pedi a Deus que me ajudasse a trabalhar para que pudesse dar conforto à minha mãe. E Deus ouviu o meu clamor como Ele ouve o seu. Muitas vezes a gente acha que Deus não nos escuta porque não é tempo de Deus. Às vezes o tempo de Deus tem que começar em algo sobrenatural na sua casa, na sua vida, para que depois Ele possa te entregar o teu sonho. E assim foi com a minha vida. Foram 15 anos. Eu digo que a Xuxa sempre teve um amor comigo vindo do Senhor, porque eu pedia sempre a Deus que me indicasse um pastor para orar com ela, porque se ela tivesse alguma dúvida, o pastor poderia tirar aquela dúvida. Eu não me sentia pronta para isso, porque eu era nova convertida. Mas o Senhor não é os nossos planos, e sim o dele. Me colocou para morar junto com ela, porque quando eu pegava 3 ônibus para voltar, as gravações acabavam às 4 da manhã, eu voltava com a minha mãe e um dia eu fui assaltada. E eu desisti de ser paquita e fui falar para ela. E quando ela me perguntou por que eu expliquei, ela falou: nada vai mudar o seu sonho, nada vai frear o seu sonho. Eu tenho quartos de hóspedes daqui, você pode ficar aqui em casa o tempo que você precisar para comprar um carro para sua família. Mais uma vez, o plano de Deus, porque ali eu pude mostrar um pouco mais da palavra de Deus quando eu orava antes das refeições, quando a gente tinha alguns entendimentos que nós corríamos para os pés do Senhor. E assim eu creio que Deus vai trabalhando. Muitas vezes a gente se sente pequena na presença de Deus, mas os nossos pequenos atos, o exemplo em que nós somos, na nossa casa, no nosso trabalho, é que faz a diferença para as pessoas virem buscar o Senhor. E assim foi. Hoje são 4 paquitas que
aceitaram a Jesus. Eu ainda não pude perguntar para a Xuxa, mas dizem que a mãe dela aceitou Jesus também lá nos Estados Unidos. E eu creio que eu fui uma semente naquela vida. E o tempo de plantar e de colher é do Senhor. Amém? E o meu ministério de cura começou quando eu tinha 13 anos, quando uma menina, uma fã, foi me procurar, a mãe dela, porque ela tinha vindo de Teresópolis, uma serra no Rio de Janeiro, o carro capotou 5 vezes e aquela menina ficou tetraplégica, ela só abria e fechava os olhos. E aquela mãe foi desesperada me buscar, porque a menina, o sonho dela era me conhecer. Aqui quem tiver a minha idade sabe que a Xuxa me chamava de bonequinha, então ela queria ser aquela bonequinha da Xuxa. E quando eu fui lá, eu fui com as irmãs de intercessão e foram 7 semanas e eu falei: Jesus, se o Senhor me trouxe aqui, como eu sei que o Senhor me trouxe aqui essa tarde, para fazer a diferença nesse lugar, me dá um sinal que ela vai ser curada. E ela fez assim com o dedo. Depois de 1 ano de tratamento nos Estados Unidos, sem ter nenhum sucesso. E pedindo o sinal, ela fez assim com o dedo, e para a honra e glória do Senhor, a Elizabeth não tem nenhuma sequela. Ela anda, ela fala, ela ouve, e ela é uma missionária do Senhor. O meu maior milagre foi quando, depois que eu busquei 4 anos de santidade, o meu varão, o Senhor me deu meu marido, debaixo de muita santidade, debaixo de muito jejum. Os adolescentes que estão vendo, é muito sério você ter uma intimidade com o Senhor, porque muitas vezes a gente acredita que aquele homem ou aquele namorado que está ao nosso lado é de Deus, sem perguntar para Deus se foi Ele quem nos deu. E depois que a gente se casa, é que a gente vê as histórias tristes que acontecem, de mulheres que apanham, que são maltratadas. Então peça ao Senhor como eu perguntei ao Senhor. E o Senhor me disse que era no tempo dele e que eu tinha que ter santidade. Nunca fui de namorar muito, mas adolescente a gente sempre ia nas festinhas e isso o Senhor queria que eu trabalhasse na igreja. Então fiz seminário, estudei para ser, não sou pastora, mas sou uma missionária, estudei para isso. E depois de 4 anos encontrei meu varão. Depois que casei, descobri que não podia ser mãe, porque tinha 30 cistas nos meus ovários e tenho aquela famosa, hoje famosa doença do Ronaldinho, né? Do Ronaldo Fenômeno, hipotireoidismo. É uma doença que nos faz inchar o nosso hormônio, a gente não produz hormônio, por isso a minha voz rouca, eu sou fortinha, né? Mas eu descobri que quem tem essa doença não deixa o bebê dentro do ventre, a gente aborta. E a médica disse que eu não tinha solução, porque os cistos, o tratamento era anticoncepcional. E a tireoide, o tratamento era hormônio. Mas como eu tenho um marido pentecostal, ele me levou no monte, me levou numa igreja. E lá um vaso tocou no meu ventre. E Deus me falou: filha, me alegra muito o teu coração de serva. Tu não medes esforços para cumprir a minha vontade. Olha, filha, como te vi um anjo para esmagar todas essas bolas pretas do teu ventre. Tirarei um rosa do meu jardim, colocarei no teu ventre e será um profeta que continuará na próxima geração a obra que comecei na tua vida. E eu, Senhor dos Exércitos, provarei para a medicina que eu sou o médico dos médicos. Não preciso dizer que eu não tomei um remédio. Depois de 9 dias eu comecei a ter sangramento. Foram 8 dias de sangramento, a limpeza que o Senhor disse que ia fazer. E quando fui ao médico, descobri que meus ovários tinham voltado para o tamanho normal, porque eles eram 3 vezes o tamanho e não existia mais nenhum cisto. E para a honra e glória do Senhor, a médica disse que eu não engravidaria ou abortaria por causa da tireoide. Mandou eu tomar remédio, eu falei: não, Deus vai me dar a bênção pela metade. O Senhor me engravidou, revelou